pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Quero trocar uma ideia com você hoje sobre carreira de TI, carreira de tecnologia, carreira SAP. Estou aqui na minha corrida e hoje é dia 19 de abril de 2026 e estou gravando aqui esse vídeo. Olha só, primavera, sol. Antes de mais nada, quando tem sol aqui na Inglaterra, a gente precisa aproveitar porque são raros os dias assim. E hoje eu resolvi sair, tá um dia bonito. Não está calor, tá? Tá 11 graus agora. Mas deixa eu trocar ideia com você que acompanha aqui meu canal, quer ingressar na área de tecnologia, às vezes está no Brasil, quer vir pro exterior. Fazem 8 anos que eu saí do Brasil, foi em 2017. Eu posso falar sem sombra de dúvidas, depois de 8 anos foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Hoje já com a família estabelecida, com os filhos, 8 anos depois eu faria tudo de novo. Foi maravilhoso, foi a decisão correta. A Inglaterra, por todos os defeitos que tem esse país, pelo clima, pela comida não ser muito saborosa, pelos dias escuros, foi o país que me deu a oportunidade de construir a minha vida, né? Todo o patrimônio que eu tenho hoje, toda a vida, todas as experiências que eu vivi, foi porque eu decidi sair do Brasil e vir para a Inglaterra. Então, eu sempre falo isso e sempre... aí você pode falar o que você quiser, você pode ser contra, pode vir hater, eu tô nem aí, essa é a minha opinião e acabou, entendeu? Se você caiu aqui nesse vídeo, escuta o conselho de alguém que traçou essa experiência. Se eu puder te dar um conselho hoje, principalmente você que tá aí nos seus 20, você que tá na sua faculdade, você que tá nos seus 30 também, mano, nunca é tarde, entendeu? O que eu falo? Se eu pudesse, eu faria tudo de novo. Eu sairia do Brasil. Eu amo o Brasil, é o meu país, carrego o Brasil, tenho orgulho de ser brasileiro, mas não dá, entendeu? Para minha realidade, em termos de oportunidades, de carreira, de experiências, não tinha como ficar no Brasil. Então, eu posso hoje... Vou te dar um exemplo, né? Tô saindo aqui, ó, tô correndo, tô gravando com o meu celular aqui, tô com microfone, eu tô com equipamento e tudo mais, e eu tô tranquilo, não estou pensando se alguém vai me assaltar, se alguém vai pegar meu relógio, nada disso, eu não penso nisso mais. Depois de 8 anos eu até perdi esse senso de urgência, esse sentido aranha aí do Homem-Aranha que nós temos no Brasil, que você sempre tá preocupado, olhando para trás, né? Eu perdi isso. Viver aqui traz muita segurança, traz muita tranquilidade. Não estou falando que não tem problema. Inclusive lá em Londres está cheio de problema, está cheio de crime também, tem bairros perigosos sim. Mas eu moro no interior da Inglaterra, então aqui me dá uma sensação de muita tranquilidade, de muita segurança para poder criar os meus filhos, a minha família e tudo mais. Só isso já faz ter valido a pena todo o meu esforço de ter saído do Brasil e tudo mais. Nem tudo são flores, é importante dizer isso, porque como imigrante você tem que estar preparado para as dificuldades. Não adianta você querer sair do Brasil sem falar inglês, por exemplo. No meu caso foi assim, eu saí do Brasil já atuando na minha área, entende? Então eu me preparei, aprendi inglês, estudei, apliquei, entendi o mercado e tudo mais. Então eu vejo que muita gente comete esse erro, quer sair de qualquer jeito, não planeja, não guarda dinheiro, vem sem o visto, né? Vem sem entender como o jogo funciona, como é o mercado e tudo mais. E aí você vai viver uma vida de subemprego, você vai viver uma vida abaixo da média para um país aqui, né? Tanto Europa quanto Estados Unidos. Eu falo Estados Unidos porque eu morei nos Estados Unidos por quase 2 anos, nesse período de 8 anos que eu tô fora do Brasil. Então eu tenho a experiência dos Estados Unidos também. E tudo isso é porque a carreira de tecnologia me abriu essas portas. Então você que tem esse desejo de sair do Brasil, principalmente você que é novo, a carreira de TI, ela te abre sim essas oportunidades. Por que eu sempre falo isso? Porque vamos pegar um exemplo aqui. Se o cara ele estuda no Brasil para ser um advogado, ele vai lá, ele fica 5 anos na faculdade para ele ser um advogado, ele aplica para os concursos, segue essa carreira, ele pode ir para, né, ser um juiz, enfim, tem toda a OAB, né, ele tem que tirar a prova da OAB. O que acontece? Se essa pessoa que estudou todo esse tempo no Brasil decide, não, quero sair do Brasil, quero ser um advogado
nos Estados Unidos, quero ser um advogado na Inglaterra, na Europa. Cara, é um problemaço, por quê? Porque o Código Penal, a Constituição, as leis, elas são completamente diferentes, então você não vai conseguir chegar aqui e já ser um advogado. Você vai precisar recomeçar tudo do zero, estudar, fazer uma faculdade, fazer as provas, os concursos, se homologar nessa profissão no país que você escolheu morar. Então olha o trabalho que dá. E aí na carreira de TI já é uma coisa completamente diferente. Por quê? Porque as tecnologias que você usa, as linguagens de programação, os sistemas operacionais, né? Pegar um exemplo bem prático para você aqui que não entende da área de TI. O mesmo Windows que você usa, o mesmo iPhone, o software do iPhone, o iOS, o sistema operacional, ele é o mesmo aqui no Japão, nos Estados Unidos, no Brasil. O Word, o Excel, o PowerPoint, esses programas, a forma como você navega na internet, é tudo igual, é tudo global. Então, a área de TI ela é globalizada, a mesma tecnologia que você se especializa no Brasil é a mesma que é usada globalmente em outros países. Então, no meu caso, eu estudei, né, desde cedo o SAP, que é um sistema de gestão de empresas, famoso ERP, de uma empresa multinacional, global, alemã, que é a maior empresa listada na bolsa na Alemanha, é a SAP. E é uma empresa gigantesca, está à frente inclusive das montadoras, movimenta milhões e milhões e milhões no mundo todo. Só para você ter uma noção, 80% de todas as transações, de tudo que acontece no mundo hoje, elas passam por algum sistema SAP. Então eu entrei nesse mundo, mergulhei de cabeça, isso foi lá atrás, mais de 15 anos atrás, e já com a ideia de que, cara, se eu estudasse tecnologia, isso é global, eu vou ter oportunidades no mundo todo. E aí eu aliei isso com aprender o inglês, foi quando eu comecei a atuar em projetos globais e as oportunidades se abriram na minha frente, assim, como se eu tivesse um tapete vermelho estendido realmente, foi isso. Tanto que quando eu saí do Brasil em 2018, eu tive 3 oportunidades de emprego quando eu cheguei aqui na Inglaterra, assim, de cara. Então, se eu puder te dar um conselho hoje, estude TI, se especialize nessa área. Não só SAP, existem outras tecnologias. E aí vem o pessoal falando assim pra mim, né? Que nem esses dias aconteceu. Me falaram o seguinte: SAP... ou a área de TI, eu não lembro como foi o comentário, mas foi algo nesse sentido. Não, foi isso. A carreira de programador acabou, agora a inteligência artificial vai fazer tudo. Todo mundo que trabalha com TI vai ficar sem emprego, vai acabar o emprego, porque a IA, né, a inteligência artificial, ela está roubando o emprego da galera. E muita gente tem olhado com esses olhos para esse nosso momento hoje do mercado. E não é bem assim, deixa eu explicar isso para você. A gente está vivendo um momento de disrupção. Lembra lá no início dos anos 2000, eu lembro quando eu ganhei o meu primeiro celular, que mandava mensagem, torpedos. Aquilo foi um momento disruptivo, a gente tinha ali aqueles celulares e a internet, a DSL, e aí todo mundo começou a ter acesso. Você lembra quando foi o Google foi lançado e a gente começou a usar os mecanismos de pesquisas que na verdade facilitou a navegação na internet? Todos esses foram momentos disruptivos, assim como o Windows foi, quando o Windows foi lançado, o primeiro computador. Então assim, a gente está vivendo o mesmo momento agora, e talvez até maior que todos esses outros que eu comentei agora, que aconteceram em algum momento no passado. A inteligência artificial, ela veio realmente para algo que não vai voltar atrás. A gente vai evoluir a nossa forma de vida, de viver, não só a tecnologia, mas tudo ao nosso redor, os serviços, como a gente interage, tudo isso, os negócios, as empresas, tudo isso está agora nesse momento de transformação com inteligência artificial. Então, presta atenção, isso não significa que quem é da área de TI está perdendo espaço, está perdendo emprego. Só que você precisa evoluir com o mercado. Não adianta você ficar parado, né? E eu vejo muita gente que tá na área. Mano, é impressionante. Os caras ainda não entenderam o jogo da IA. Os caras não entenderam como isso funciona e estão sim ficando para trás. Então, se eu puder te dar um conselho hoje, estude inteligência artificial, faça um curso,
mergulhe nessa área para que você esteja à frente desse momento de disrupção. É um momento disruptivo, nunca mais vai ser como era antes. A IA está transformando tudo. E isso não significa menos oportunidades, pelo contrário. Na minha visão, são mais oportunidades, mas oportunidades para quem está preparado. E aí, por fim, para a gente encerrar essa conversa, não deixe de sonhar. Às vezes você está aí no Brasil, está desanimado e tudo mais. Eu recebo muita mensagem assim, por isso que eu falo isso sempre, de vocês, né? De pessoas que me assistem, me acompanham e querem fazer acontecer e tudo mais. Calma, tenha paciência, é uma coisa de cada vez. É um projeto de cada vez. Eu estou em um novo projeto agora. Talvez a gente saia da Inglaterra de novo. Eu não sei ainda se a gente vai voltar para os Estados Unidos, a gente vai para um outro país. Então eu estou nesse momento e assim, é a mesma coisa. Você tem que ir um passo de cada vez e vencer um dia de cada vez, e as coisas vão acontecendo sem você ficar parado. Não adianta você se acomodar. As pessoas andam muito acomodadas, sabe? Perdendo muito tempo com rede social, com casa de aposta, com tanta coisa ruim, né, hoje em dia. Foca nos seus objetivos. Cara, às vezes você está cercado de pessoas que só estão te atrasando e você não está avançando, não está colhendo seus resultados, porque você está cheio de Zé Ruela à sua volta, que são pessoas negativas, que são pessoas que estão medianas, que não querem crescer, não querem evoluir, e isso está te sugando, está sugando a sua energia, não está deixando você crescer. Às vezes é um momento para você, cara, conseguir os seus objetivos, se isola, sabe? Sai do ambiente que você está, desconecta das pessoas que você precisa desconectar e, cara, se tranca no quarto, vai estudar, foca nos seus resultados, foca nos seus objetivos. Você casado, fecha com a sua parceira, com a sua esposa, com seu esposo, né? E defina um plano de ação, defina as etapas para que isso aconteça e vá atrás dos seus sonhos, tá bom? Eu vou continuar minha corrida aqui agora. Se você gostou desse vídeo, desse bate-papo, deixa o comentário aqui, que eu vou voltar a fazer mais vídeos. Se vocês quiserem que eu fale de algum assunto mais específico aqui, eu sei que tem gente falando para eu falar do EB2NW. Eu vou fazer um vídeo falando disso, como que tá o meu processo, inclusive. Mas é isso, gente. Quero ouvir vocês aqui nos comentários. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!